Gente, o Grêmio vence o Coritiba numa partida bem polêmica que dá muito sobre o que falar e se questionar sobre os gols anulados. E antes de começar a comentar sobre o jogo, obviamente, como sempre, eu vou começar falando das escalações da partida. Gente, o Grêmio veio com o Everton, Pavon, Wagner Leonardo, Fierre e Pedro Gabriel, Pérez e Arthur no meio de campo, Enamorado, Gabriel Neck, Amuzu e Carlos Vinícius. Então bora lá comentar sobre esse jogo polêmico. Gente, Coritiba já começa levando perigo na partida com um chute que, em um cruzamento, o jogador deles pega a bola de primeira e isola a bola lá para geral do Grêmio. Agora já o time do Grêmio consegue roubar uma bola da defesa do Coritiba, que a bola roubada pelo Enamorado, o Enamorado rouba a bola, toca pro Amuzu, que dribla o marcador, deixa o marcador no chão e bate tirando do goleiro, só que a bola vai para fora porque ele tira demais do goleiro do Coritiba, que salvo engano o nome dele é Pedro Rocha. Desculpa, me enganei. Quem deu essa finalização que foi tirada demais do Pedro Rocha foi o Gabriel Neck, não o Amuzu. É que eu confundo muito os dois. Daí depois disso teve também os jogadores do Coritiba, os atacantes do Coritiba, roubando a bola dos meios campistas do Grêmio no contra-ataque deles, que esses dois jogadores vão disparando lá para ataque até que eles chegam na cara do gol. O Breno Lopes, que tá na cara do gol, com mais um de opção dentro da área. O Breno Lopes sai cara a cara com o Everton, só que com o Wagner Leonardo acompanhando ele, e na hora que ele foi chutar, o Wagner Leonardo deu carrinho na hora certa e impediu o possível gol do Coritiba. Depois disso, o Carlos Vinícius perde uma chance inacreditável na cara do goleiro, que, salvo engano, era o Amuzu que deixou ele na cara do gol. Ele deu um passe no meio dos dois zagueiros do Coritiba, que o Carlos Vinícius estava no meio deles, deu um passe pro Carlos Vinícius, o Carlos Vinícius bate de primeira e isola um gol que poderia ter sido o 2-0 da partida. Depois disso, o jogador do Coritiba tenta um chute de fora da área, só que ele bate tranquilamente nas mãos do Everton, levando perigo nenhum pro Grêmio. Depois o Everton, como sempre, salvando mais uma vez o Grêmio numa bola por cobertura que um dos jogadores do Coritiba dá para o atacante deles, que estava dentro da área do Grêmio. Ele corre, ele tenta sair cara a cara com o Everton, ele consegue sair cara a cara com o Everton, só que o Everton acompanha ele, e na hora que ele chuta, o Everton meio que dá um carrinho na bola e bloqueia o chute dele. O Everton mais uma vez salvando o time do Grêmio de não tomar um gol. Depois, novamente, o Everton é obrigado a fazer uma defesaça, porque num cruzamento do escanteio do jogador do Coritiba para outro jogador, que o mesmo que saiu cara a cara com o Everton, que o Everton deu um carrinho para defender, ele cabeceia já de fora da área, na entrada da grande área, e ele consegue acertar essa finalização de cabeça pro gol de fora da área, uma finalização de cabeça de fora da área, ele acerta e obriga o Everton a fazer outra defesa para salvar o Grêmio. É o seguinte, depois teve uma expulsão justa e clara, que o jogador do Grêmio, no caso o Enamorado, ele vai balançando, ele vai driblando o jogador do Coritiba até que ele meio que gira para trás, e daí quando ele vai dar o passe para a zaga do Grêmio, o que acontece? O jogador do Coritiba pisa no calcanhar dele e é expulso justamente de primeira. Depois disso, num bate-rebate estranho dentro da área do Coritiba, o Enamorado chuta pro gol. O goleiro do Coritiba espalma o Pedro Rocha, sobra pro Carlos Vinícius, e o Carlos Vinícius pega de primeira e faz o que seria seu 8º gol do Brasileirão. Mas tem um porém, o juiz foi ver no VAR depois dos protestos dos jogadores do Coritiba. Ele foi ver no VAR e não sei qual critério que ele usou que impediu o gol do Grêmio, porque, cara, eles anularam o impedimento da camisa do Carlos Vinícius. Eles anularam o impedimento da camisa e do biquinho da chuteira do Carlos Vinícius. Esses critérios, esses caras só usam contra o Grêmio. Esses critérios de arbitragem, é só contra o Grêmio.
Se fosse a favor do Coritiba, o gol já teria valido. Mas como é a favor do Grêmio, não valeu. Depois disso, um enamorado passa pelo Thiago Santos, ex-Grêmio, ex-Fluminense. Ele passa pelo Thiago Santos, cruza uma bola a meia altura pro Gabriel Mack, que pega a bola de primeira e faz um golaço e faz o seu primeiro gol pelo Grêmio com 18 anos de idade. E esse gol, graças a Deus, o juiz não anulou porque não tinha nem o porquê, pra falar a verdade. Depois, cara, o primeiro tempo foi bem parelho. Daí, depois disso, foi o final do primeiro tempo, com o primeiro tempo bem parelho pros dois lados. Porque é só a gente pegar pra ver isso aqui, ó. 54% de posse de bola pro Grêmio no primeiro tempo contra 46% do Coritiba. 11-11 de finalizações no total no primeiro tempo. Chances claras 2-1 pro Coritiba. Escanteios 2-2. Foi um jogo bem parelho no primeiro tempo, um jogo bem igual, mesmo com o Grêmio estando com um a mais. Depois disso, teve outro gol do Grêmio numa cobrança de escanteio, de bola curta, que o jogador do Grêmio, não me lembro quem tava na cobrança de escanteio, sinceramente não lembro. Um dos jogadores do Grêmio toca pro outro, que, salvo engano, era do Pavon pro namorado, porque geralmente é o Pavon que cobra os escanteios do Grêmio. Pavon pro namorado, o namorado cruza uma bola pra dentro da área, vai em direção ao Wagner Leonardo, que o Wagner Leonardo só toca de cabeça, só desvia de cabeça e faz o gol do Grêmio, só que a bandeirinha dá impedimento e o juiz não marca nada, o VAR não chama o juiz, a bandeirinha dá o impedimento e daí depois, bem depois, o VAR é chamado. E depois ele traça as linhas, o impedimento bem ajustado, o Wagner Leonardo estava na mesma condição que os defensores do Coritiba, só que o juiz errou, deu impedimento e o gol não valeu, que seria um 3-0 do Grêmio na partida, não valeu. Depois, novamente, um bate-rebate dentro da área, Bright White se enrolando com a bola dentro da área, a bola sobra pro Nardoni, que só bate tirando do goleiro e faz o segundo gol do Grêmio, só que, adivinha, o gol foi anulado novamente. E sim, o Grêmio saiu só com 1-0 dentro de casa e novamente com impedimento milimétrico, que não achei que foi impedimento, achei que novamente foi erro de arbitragem. Mas o que você achou? Comente aí. Depois disso, o Luiz Castro, depois desses 3 gols anulados vergonhosos, ele foi expulso por discutir com o árbitro. Quando que isso acontece com qualquer outro treinador do Brasil, quando discute com o árbitro? Qualquer treinador do Brasil, quando discute com o árbitro, geralmente só leva uma advertência verbal, ou se não é só um cartão amarelo. Mas o Luiz Castro, na primeira vez que discutiu com o árbitro, na partida ele foi expulso. Uma roubalheira essa partida. O Grêmio foi prejudicado, podia ter saído com uma goleada, só que não saiu por conta do VAR. E aí, o que vocês acharam? Vocês concordam comigo ou não concordam? Comente aí. Daí vamos checar os números pra ver quem foi melhor nesse segundo tempo, se foi o Grêmio ou se foi o Coritiba. Depois, cara, o segundo tempo, de acordo com os números, foi bem disparelho. Claro que foi bem disparelho, porque depois o Coritiba teve mais um jogador expulso por causa de um carrinho que deu no Amuzu, um carrinho ridículo, vermelho na certa, justo. Dessa vez a arbitragem acertou no vermelho novamente. E no lance, né, que foi o seguinte, posse de bola 57-43 pro Grêmio, lógico, né? O Coritiba tava com 2 a menos, não esperava mais do que isso. 11 finalizações a 4 pro Grêmio, tem que ser mesmo. 5 finalizações no alvo a 1, chances claras 0-0, escanteios 3-0 pro Grêmio no segundo tempo. Cartões amarelos, um pro Grêmio e 0 pro Coritiba, mas cartões vermelhos, o Coritiba teve 1 e o Grêmio teve 0 nessa partida. E aí, cara, o que vocês acharam? Vocês acharam que essa partida foi roubada ou não foi roubada? Minha opinião, eu achei que foi muito roubado, o Grêmio poderia ter saído com mais se não fosse essa roubalheira do VAR. E aí, vocês concordam comigo ou não? Comente aí.